Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente não poderia começar de maneira tão bem como nós começamos cantando esta música. Fala, Senhor, e fala no meu coração. Quem estava no início, na missa de abertura do acampamento, levanta a mão. Olha, a maioria estava aí, que bom, pode abaixar, muito obrigado. E eu dizia no início, aquecendo os motores do nosso coração, que Deus iria falar conosco até o final do acampamento. Quem se recorda disso? E eu ainda fiz uma outra pergunta, eu disse, só tem uma condição para que Deus não fale ao nosso coração, que era justamente se nós ficarmos fechados. E eu fui vendo, eu fui contemplando, porque eu também estou desde o início vendo vocês, cada passo que cada um está dando, cada passo que nós estamos dando, para compreender os desígnios e a vontade de Deus. Então nós não poderíamos começar também, como o Márcio começou, cantando essa música, rezando. Ele rezou, porque nós somos parceiros de missão. Eu dizia para ele, todo encontro que eu e a Tânia estamos pregando, rezando para as famílias, acontece alguma coisa com os nossos filhos. Geralmente é enfermidade. No início a gente ficava muito preocupado, a gente ficava agitado, mas a gente foi aprendendo, vendo nos fatos, que Deus ele tem um controle de todas as coisas. E que aquilo que é vontade de Deus, no momento certo, no momento oportuno, as coisas elas vão se dar. Então a gente não deixa de realizar a missão que nós precisamos de realizar, a gente entrega a saúde dos nossos filhos. Ele está falando isso porque nós estamos com o nosso filho Miguel, desde sexta-feira, terça-feira, ele começou com resfriado, desse resfriado ele com dificuldade de respirar, eu tive que correr com ele para o pronto atendimento, e lá no pronto atendimento, a médica, a pediatra, foi ouvindo os pulmõezinhos dele e disse, olha, ele está com início de pneumonia. Eu falei, caramba, eu lembrei, falei, vai começar o acampamento de famílias. Então, já está começando a batalha. E na sexta-feira eu estava trabalhando, daqui a pouco eu recebo a ligação lá da nossa secretária, dizendo, olha, corre aqui que o Miguelzinho não está bem, ele não está conseguindo nem respirar. E peguei minhas coisas, peguei a Tânia, a gente saiu correndo e levamos mais uma vez ele lá no pronto atendimento. Aí dessa vez ela foi vendo, olhando, verificando, disse que ele estava tão congestionado, a parte nasal dele, que ele realmente estava com dificuldade de respirar. Aí medicou mais uma vez, eu comprei os medicamentos, ele está fazendo nebulização, está lá com a presença da avó, paparicando ele, fazendo bolo de chocolate, né, dando todo o carinho, toda a atenção, e ele está lá. E eu falei, eu não vou deixar de cumprir a minha missão, porque a minha vida e a vida da Tânia, ela gira em torno da missão, né? Eu fiz tudo com muita responsabilidade, cuidei dos meus filhos, mas não deixei de estar aqui com você. Estou muito feliz, a Tânia também, de poder estar num acampamento tão bom, tão maravilhoso, que está sendo esse acampamento. Deus está falando no meu coração, e eu tenho certeza, também está falando no seu coração. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, porque afinal de contas é um acampamento para família, nós somos família, nós vamos falar aqui quase que 40, 45 minutos com você, então nem todo mundo nos conhece, então deixa eu me apresentar, resumidamente, falar o que é a nossa família. Então eu sou o Rubens, esta jovem senhora aqui é a Tânia, nós nos conhecemos na comunidade Canção Nova. Agora no dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales,
nós estamos completando 23 anos de comunidade Canção Nova. Completamos 24 anos e nos conhecemos aqui, fomos da mesma turma, tivemos essa graça. A Tânia é natural de Curitiba, nasceu em Curitiba, mas veio passar toda a sua infância, a sua juventude, meninice e idade adulta, aqui numa cidadezinha bem pertinho, que é Guaratinguetá. Eu sou natural de Santos, nasci em Santos, mas passei a minha infância, minha juventude, minha idade adulta na cidade de Cubatão, que é bem coladinho com Santos. E fizemos um caminho. Num caminho entramos para a comunidade Canção Nova, no dia 24 de janeiro de 1996. Eu me lembro até o horário que eu cheguei na Canção Nova. Foi na hora da misericórdia, era 3 horas da tarde, eu estava chegando com a minha mala, com as minhas cuias, com a graça de Deus, nunca mais quero sair desse território eucarístico, porque compreendi que o meu chamado, a minha vocação é estar aqui na Canção Nova. Então somos casados, nos conhecemos, namoramos durante 2 anos, foi namoro, noivado e nos casamos. Fizemos dia 12 de dezembro, 20 anos de casados. E é claro, casado, temos os frutos do nosso casamento, temos 3 filhos. Nós temos um filho que é o mais velho, o Isaac, com 18 anos, completou maioridade, está aí, agora em fevereiro vai fazer 19 anos. Nós temos o Miguelzinho, que eu acabei de falar, que está doente, está já se recuperando, graças a Deus, que tem 12 anos, é o filho do meio. E nós temos o bolinho da cereja, uma menininha, que é a Mariana. Ela tem 9 anos, uma belezinha. A gente tinha 2 rapazes, né? Então Deus quis nos coroar com uma menininha. E ela é totalmente diferente. Foi um presente de Deus, porque estava acostumado a lidar com homem, brincava com homem. E brincadeira de homem é dar soco, é rolar no chão, né? De repente vem a Mariana, toda delicada, feminina, gosta de cor de rosa, é bailarina. E eu, às vezes, com essa voz de trovão, chamava Mariana. Ela começava a chorar. E a Tânia dizia para mim: Rubens, olha, calma, você precisa aprender a lidar com ela. Ela é menina, você está acostumada a lidar com os 2 rapazes. Agora você tem uma menininha e é diferente. Então até a maneira para chamar ela tem que ser diferente. Eu tinha um preconceito tremendo com cor de rosa. A Mariana veio quebrar tudo, porque hoje eu ando com coisa cor-de-rosa, tenho roupa cor-de-rosa, tenho até camiseta cor-de-rosa. É porque a Mariana foi me envolvendo, e ela é um presente de Deus, assim como o Isaac e o Miguel. Filho é uma bênção de Deus, e é justamente isso que nós vamos partilhar com você. Para quem gosta de tema de pregação, o tema da nossa pregação é: educar é conquistar o coração. Educar é conquistar o coração. Essa frase não é nossa. Essa frase é do saudoso, nosso queridíssimo Papa João Paulo II, que agora é santo. E nós vamos desdobrar, falar um pouco sobre a educação dos filhos. Não temos nenhuma pretensão aqui de dar aula, dar formação para vocês, falando como vocês devem educar os seus filhos, de maneira nenhuma. Até porque quando o padre Rafael estava pregando aqui, foi perguntando as idades dos casais, quanto tempo de casado. Tem gente com 65 anos de casado aqui no nosso meio. Quem sou eu com 20 anos para ensinar a você a educar o seu filho? Então o que eu quero com a Tânia nesse tempo que nós estamos aqui é compartilhar das nossas experiências, é falar um pouco como nós experimentamos, como nós vivemos e como nós temos educado os nossos filhos, né? Porque educar é conquistar o coração. Grava isso, que nós vamos desdobrar isso. E eu estou até impressionada que ele lembrou de todas as datas
e as idades das crianças. Porque Geralmente ele já vai pedindo socorro. É amor, como é que Aí é ele mesmo? já olha, qual é a data mesmo? Qual é a idade? Estou impressionada, hein, amor? Que bom, meu amor. O Espírito Santo está agindo. Tá agindo, a gente vai crescendo, vai melhorando, né? Mas é com muita alegria mesmo que nós estamos aqui nessa manhã. E nós queremos falar dessa missão tão importante, que foi Deus quem nos confiou. Deus quis que o homem e a mulher participassem, colaborassem da geração dos filhos. A gente vê, e eu acho lindo quando o professor Felipe fala, e isso eu guardei e trouxe para a minha vida e o Rubens para dele. Então o que a gente vai falar é aquilo que nós trouxemos para a nossa vida, e aquilo que a gente tem experimentado. E ele diz assim para a gente: é muito bonito a gente ver construir um avião, construir um carro, uma ponte, uma casa, um edifício. São construções muito bonitas, elaboradas, não são fáceis, tem que ter pessoas técnicas, são muito bonitas. Mas um dia essas construções vão passar e elas vão ser levadas com o tempo. Mas tem uma construção que não passa, e essa é uma grande honra a gente fazer parte dela, que nos foi confiada, que é a geração dos filhos. É essa construção ali, nós estamos colaborando com Deus na construção de um ser humano, que é uma alma eterna, que nunca vai passar, que nunca vai acabar. Então essa construção é importante, é a mais importante missão deixada por Deus para você, pai, para você, mãe, para mim, Tânia, para o Rubens. É essa construção. Nada se compara à missão de ser pai e de ser mãe. E é justamente sobre isso que a gente quer falar. É sobre isso que a gente quer partilhar com você um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência. E eu e o Rubens, nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Nós não sabemos fazer nada sem a palavra de Deus. Tudo parte dela. Ela dá muita direção para nossas vidas. Por isso que a gente quer ler essa palavra, proclamar essa palavra, e a partir dela, aí a gente trabalhando essa missão tão digna, tão árdua, não é fácil, mas é uma graça, e que o mundo hoje quer mostrar para nós que não, que o importante hoje é curtir, que o importante hoje é você ter a sua vida, a sua beleza, você ter as suas coisas, e que filho atrapalha, e que filho é um incômodo, que filho dá gasto. Às vezes é preferível ter um animalzinho e você dedicar a ele, ter carinho com ele, do que ter um filho. Não. Nada contra os animais, Nada viu? contra os animais, são lindos. Carinho. Também fazem parte da família. Mas essa missão, ela é muito importante. Nada substitui a graça, porque a palavra de Deus, a Tânia disse que nós somos, graças a Deus, nós aprendemos isso com o nosso velho mestre, com muito carinho, que é o Padre Jonas da Bíblia, como é conhecido. Ele nos ensinou através do estudo da palavra. Tanto é que nossos filhos, nós fomos dando nome aos nossos filhos a partir da palavra de Deus. Meu filho Isaac, né? O Miguel, foi tudo a partir da palavra de Deus. A minha filha Mariana, né? Então a gente tem um amor muito grande pela palavra. Por isso eu quero que você tome agora a palavra de Deus, uma palavra muito conhecida por você. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Ela é conhecida por nós, né? Graças a Deus. Talvez você que está sentado aí, você que está me vendo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, já até pregou sobre a parábola do filho pródigo. Mas eu quero trazer para você com uma outra ótica,
com uma outra visão. Vamos fazer uma experiência nova da palavra de Deus através do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguintes. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguinte. Diz assim: o filho perdido reencontrado. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade, Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para um sítio cuidar dos porcos. Um homem levou ele para o sítio para cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam, nem a comida dos porcos eles lhes davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda ele estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. O pai foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhes disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, coloca-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou o seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com teus amigos. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse
teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estando perdido, foi encontrado. Palavra da salvação. Isso, aplauda, que bom, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é digna de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E é muito interessante que a gente sempre olha essa palavra pelo filho, o filho pródigo. E a gente entende essa palavra pródigo apenas no sentido, aquele sentido de gastador, de esbanjador, né? E até assim, fala dessa volta para Deus. Mas a palavra pródigo tem um outro sentido também. Muito bonito. Muito bonito, que significa generoso ao dar, magnânimo. Nós poderíamos até dizer aqui, Pai misericordioso. E é justamente nesse sentido que nós queremos trabalhar com você essa palavra. E nós queremos falar hoje não do filho, mas nós queremos trazer o pai. Porque se tem alguém pródigo, generoso, misericordioso, que traz para nós a expressão do Pai do céu, é esse pai dessa parábola. E é tão interessante, ele quer nos ensinar. Ele tem 3 situações nesta parábola. E essas situações que ele vive, eu vivo e você com certeza também vive o mesmo que esse pai da parábola. Olha só as situações, as dificuldades que esse pai passa. Primeira situação, ele tem um filho mais novo, certo? Esse filho mais novo, o que a gente espera do filho mais novo? Que ele ainda permaneça um pouco mais em casa, para que ele possa aprender, para que ele possa se preparar, e aí quando for o momento e o tempo, aí sim ele sair de casa, constituir a família. Amadurecer. Mas o que acontece com esse filho novo? Ele chega para o pai, ele pede a herança para ir embora. E a gente está acostumado a que alguém peça herança quando o pai morre, não é verdade? Só que nessa parábola, o filho que é mais novo, que deveria permanecer, ele quer ir embora. Ele pede a herança ainda com o pai em vida. E ele pega os bens e ele sai e vai gastar tudo que ele tinha numa vida desenfreada, sem freio, viveu muita coisa. Então essa é a primeira situação difícil, delicada, em que se encontrava esse pai da parábola. Difícil ou não? Sim. Se acontecesse com você, talvez até já aconteceu com alguém. Ele tinha uma outra situação, o filho mais velho. Esse filho mais velho, a gente já pensa o contrário. Nossa, ele é mais velho, então ele já tinha que ter saído de casa, ele já tinha que ter construído a sua vida, constituído família, ter feito algo, não é verdade? Filho mais velho. Só que justamente o filho mais velho, o que aconteceu com ele? Ele permaneceu com o pai. E a gente vê pela palavra que ele não estava muito contente. Devia estar frustrado, porque ainda não tinha resolvido a sua vida, ainda estava com o pai, e lá no fundo ele se sentia como um empregado, né? E não como filho. Segunda situação que esse pai da parábola tem. Mas ele tem ainda uma terceira situação. A gente vê lá no finalzinho dessa passagem, que o filho mais novo volta, o pai o acolhe, faz a festa, e o filho
mais velho, ele fica com raiva, ele se ressente. E lá no finalzinho ele diz para o pai: mas esse teu filho que gastou tudo com prostitutas e tal, voltou. O que ele quer indicar aí? Ele não reconhece mais o irmão. Para ele, aquele que voltou já não é mais o irmão. Ele diz: esse teu filho. Com certeza os dois irmãos também tinham problemas de relacionamento entre eles. Então você veja, é fácil a situação desse pai da parábola? Não. Não. Parece muito com a sua situação, a sua família e a minha família. Nós temos muitas situações assim, não é verdade? Mas esse pai da parábola, ele tem uma sabedoria muito grande, que ele quer nos ensinar. Primeira coisa que eu tiro desse ensinamento desse pai da parábola, é que nós precisamos olhar cada filho como único, irrepetível. Um não é igual ao outro. E ele soube lidar com o mais novo, que tinha um jeito, que tinha sonhos, que tinha projetos e que fez escolhas. Ele soube lidar com o filho mais velho, completamente diferente, e tentar auxiliar, ajudar na relação entre os dois. Então cada filho, e você que tem mais de um filho, você sabe disso, é único, é irrepetível, não são iguais. É uma graça de Deus, não existe nenhum de nós aqui igual ao outro, porque Deus é o grande Criador. Ele é a abundância da criatividade, e essa é a riqueza, nós somos únicos. E por isso, não existe uma receita pronta, que todos nós gostaríamos de ter, de como educar os nossos filhos. Gostaria ou não gostaria? Hein? Principalmente hoje no mundo, onde o professor Felipe, ele veio trazendo dados, porque existe, eu não sei se você tem conhecimento, mas existe uma cultura antinatalícia. Você viu o que ele disse? Que na Bélgica, hoje, está legalizado a matar os velhos, as pessoas idosas. Que cultura que tem imprimido em nosso coração para nós casarmos e nós não termos filhos. Ele foi inclusive usando o termômetro, dizendo para nós ontem, se você se recordou naquilo que ele falou ontem, que nós não podemos não ter filhos tendo o termômetro do egoísmo. Quantas pessoas, eu não vou casar porque eu quero curtir, porque eu quero viajar, eu quero juntar dinheiro para mim curtir com a minha esposa. Então existe uma cultura que vai entrando e impregnando na gente, a gente fica com medo, a gente olha hoje a situação econômica do país e isso nos prende também. Mas a palavra de Deus, que precisa ser o termômetro da nossa vida, ela diz: crescei e multiplicai. Quando ele está dizendo crescei, ele está dizendo para o casal: fazei o outro crescer, humanamente falando, fazei o outro crescer psicologicamente falando. Quando ele disse multiplicai, ele está dando uma ordem. E o professor falou ontem para nós: você que pode ter filhos, que Deus quer dar para você, tenha a paternidade responsável. Você se recorda disso que ele falou? Você que pode ter filhos e tem condições para isso, você não pode ficar fechado, a não ser que haja um problema de saúde. Mas se você tem saúde, você recebeu o sacramento do matrimônio, você se comprometeu diante da comunidade e diante de Deus a ter os filhos que Deus quer. Você se lembra disso no seu casamento? O padre falou isso para você? E aí o que a gente faz? Por causa dessa cultura que vem muito sutil, a gente vai se fechando aos filhos. E filho é uma
bênção. Mas não existe receita pronta, Não Rubens. tem, não Não tem. existe. Nem o mais graduado psicólogo, mais experiente pedagogo vai dizer para você, ó, siga essa receita que vai dar certo com todos os seus filhos. É desse jeito que você deve agir. É essa resposta que muitos de nós queríamos. Eu até quero proclamar aqui o Senhor libertando muitos pais angustiados. Mãe e pai que têm ouvido no seu ouvido palavras de acusação, e aí eu digo que é do próprio inimigo, dizendo para você que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, e bate aquela dor no seu coração, um desespero. Isso não vem de Deus, porque Deus não nos acusa. Deus quer sim que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, mas Deus não acusa. E nesse momento o Senhor te liberta, e você vai experimentando uma paz de Deus no seu coração, para que você exerça a sua maternidade, para que você exerça a sua paternidade. Não tem receita pronta, mas uma palavra me ajudou muito e ajudou o Rubens, e ela chegou num momento muito bom na nossa vida. Havia na época um método de um pedagogo, como hoje existem muitos outros, e esse pedagogo, esse pediatra dizia assim: olha, tem que deixar a criança lá chorando não sei quanto tempo, não pode ficar pegando no colo, que se pegar, aí não tem disciplina, e várias regras e métodos e tal. E aí algumas pessoas se aproximaram de nós e disseram assim: ó, faz isso com seu filho que vai dar certo, é assim e tal, pessoas até da igreja. E aí eu disse para o Rubens assim: olha, de jeito nenhum, Deus me deu essa criança, na época o Isaac, para eu amar. Eu quero beijar muito, eu quero abraçar muito, eu quero pegar muito no colo, eu quero que ele saiba que ele tem uma mãe que ama, que esperou por ele, e que deseja que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele se torne um homem de Deus. Não quero isso não. E foi muito interessante que depois, algumas pessoas que viveram isso, tiveram algumas complicações. Veio compartilhar conosco as complicações depois. Então, e nessa hora a palavra de Deus chegou para nos iluminar. Vou pedir para o Rubens ler, se você não quiser pegar, nem precisa pegar, mas anota, que é uma palavra, é um versículo apenas, mas que diz muito para nós. É em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. A importância de nós termos contato com a palavra de Deus. Gente, não é por acaso que a Canção Nova, e você que é a família Canção Nova, quem é a família Canção Nova? Diga eu. Então isso também é para você. Nós não somos uma exceção, né? Isso é para você que é família, o estudo diário da palavra. Eu dizia para a Tânia, porque eu tenho um hábito de fazer o estudo da palavra através da liturgia diária. E ontem eu estava compartilhando o estudo da palavra da liturgia de hoje. Vocês vão viver ainda a celebração da Santa Missa, mas eu já fiz o estudo da palavra que é da liturgia de hoje. E eu fiquei encantado quando eu li a primeira leitura, que é do livro de Esdras, né, que ele vai e lê, convoca todo o povo de Deus, homem, mulher, criança, eles que viviam no exílio, e ele foi proclamar a palavra de Deus. Quando ele começou a falar da palavra de Deus, explicar, eles passaram uma manhã inteira falando da palavra de Deus, eles até choravam. E quando eu vi aquela palavra lá escrita, eles choravam. Eu falei: Senhor, me coloca esse amor pela palavra, não deixa eu desanimar, eu quero me emocionar com a palavra, porque a palavra me exorta, a palavra ela me instrui no momento oportuno, no momento de confusão, onde todo mundo está seguindo a moda. A palavra de Deus ela vem, porque essa situação que nós estamos compartilhando com você, era uma moda, toda hora está surgindo moda, e moda não pega. Você lembra da época da calça de boca de sino? Aquilo era ridículo. A boca desse tamanho, os cabelão Black Power, eu até usei Black Power, cabelão assim, né? Horrível.
era moda, e todo mundo usava, todo mundo fazia, aí depois saiu. Aí começa a calça apertadinha, né? Que a pessoa tem que fazer até ginástica para entrar dentro da calça. Então uma hora ela larga, outra hora ela fecha. Então a moda é assim, e nós não podemos ficar atrás da moda, nós temos que ir atrás da palavra de Deus. São Jerônimo, ele diz que quem honra a palavra de Deus está honrando o próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Então no momento oportuno a palavra de Deus orienta. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim, nós estávamos num momento de interrogação. Claro, nós queríamos dar o melhor pelo nosso filho, mas quando Deus nos deu essa palavra, acertou e nós falamos, nós estamos no momento certo. É isso, nós vamos continuar com essa pedagogia. Olha só o que a palavra diz. E vós, pais, não provoqueis revolta aos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. E é tão forte essa palavra, porque nela a gente vê o que eu comecei a colocar nesse momento de pregação. Quem é o Criador do homem? Quem criou o ser humano? Foi? Deus é o autor da vida. Quem é o autor? Deus. Quem tem o manual? Deus. Quando a gente compra um aparelho eletrodoméstico, sei lá, um ferro de passar, um liquidificador ou um outro objeto, o que a gente faz quando a gente não sabe utilizar? A gente pega o quê? Para ver a voltagem, para ver como é que instala, como que utiliza, como que você pega tudo aquilo que aquele objeto ele realiza, não é verdade? Quem tem o manual dos nossos filhos? É Deus. Nele está e tem uma pedagogia inspirada para nós pais, para nós mães. Então, pai, você recebeu um dom precioso de Deus. Não tem ninguém nesse mundo que ame mais o seu filho do que você, pai. E é a você que o Senhor vai falar dele, porque ele é único, ela é única. Cada um dos seus filhos são únicos. O que você fez com um não vai servir para o outro, você vai ter que encontrar a sua forma de agir com aquele, depois com o outro que veio, com aquele que virá. Mãe, você recebeu um dom precioso de Deus, que é a sua maternidade. Não tem outra pessoa no mundo que ame mais os seus filhos do que você. E a você o Senhor quer revelar o jeito, a pedagogia que está inspirada nele, de como agir com esse filho amado. Porque antes de ser seu filho, antes de ser sua filha, eles são filhos de Deus. A sua grande missão, se a gente entender isso, é uma graça. É aqui nessa terra, nós darmos todo o necessário a eles, nós formá-los, catequizá-los, somos os primeiros catequistas dos nossos filhos, e nós os prepararmos para um dia eles irem para o céu, porque o céu não vai ser céu se os nossos filhos não estiverem lá. E o que você tem feito para que o seu filho e a sua filha um dia se encontrem com você lá? É o seu grande desejo? É o meu grande desejo. Então essa pedagogia vem de Deus, é Ele que vai te inspirar. Lá em casa, eu e o Rubens, a gente vive o que o Papa Francisco, ele disse agora há pouco tempo, foi no final do ano, eu não me recordo a data, mas ele disse que nós precisamos viver um Pentecostes na família. Um Pentecostes. Eu e o Rubens não usamos os dons carismáticos apenas no grupo de oração. No amor vencerá. No amor vencerá. No sorrindo para a vida quando nós estamos. Não. Nós usamos os dons carismáticos na nossa casa.
nós impomos as mãos e rezamos pelos nossos filhos. Rezamos um pelo outro. E é maravilhoso, é uma graça de Deus, é um grande auxílio, porque aquilo que eu não consigo saber naturalmente, qual é a raiz do problema, o que está acontecendo com ele, com ela, o Senhor, através de palavra de ciência, Ele revela. Olha, o que está acontecendo com ele é isso, age assim, e Ele vai dando sabedoria, que é o que mais nós pais estamos precisando hoje. Sabedoria. Muitos pais, diante das atitudes dos filhos, que não são fáceis, e que nos surpreendem muitas vezes, e algumas não são boas surpresas, nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que dizer, como reagir, e é nessa hora que nós precisamos pedir: Senhor, dai-me sabedoria, porque humanamente eu não sei mais o que falar, eu não sei mais como agir, eu não sei mais como tocar o coração desse filho que antes de ser meu é teu, Senhor. E aí o Senhor dá a graça, e assim todos os dons que são necessários. Essa semana mesmo nós passamos por essas dificuldades, né? Foi meu aniversário na quinta-feira, e a gente estava combinando de fazer alguma coisa, até de repente a gente sair, e aí o Miguelzinho ficou doente, né, com pneumonia. 2 dias seguidos nós tivemos que levar ele no hospital, mas nós levamos no hospital sim, demos remédio, mas nós rezamos por ele, nós o entregamos. Muitas vezes eu ajoelhei ali na Capela Sagrada Família e pedi: Senhor, cura o Miguel, age na vida dele, Senhor, eu amo o Senhor, toca, recupera o pulmão, vai agindo, Senhor Jesus. E ele foi melhorando, hoje graças a Deus ele está bem melhor. Ontem ele até já pôde brincar um pouquinho. Vivi outra situação nessa semana com meu filho mais velho, em que nós tivemos uma conversa séria, e ele se abriu comigo assim, com coisas que ele não tinha ainda falado, chorou, eu chorei muito, que até assustei o Rubens depois. Os dois chorando, fiquei assustado. Ali rezei com ele. Então, é o Senhor quem vai dando esta sabedoria, é o Senhor que vai nos dando instrumentos, auxílios do céu, para nós agirmos, educarmos os nossos filhos. O Senhor, Ele vai dando essa pedagogia inspirada. Eu dizia que muitas pessoas não querem ter filhos, e o professor falou isso aqui também, porque as pessoas ficam com medo, e aí se fecham. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida para você. Eu tinha tudo para ter medo de ser pai, porque eu fui abandonado pelo meu pai com meses de idade. A minha mãe foi alcoólatra, e eu sempre tive um sonho na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ter uma família, eu construir uma família. Essa sementinha estava no meu coração. Eu poderia ter medo, porque fui abandonado pelo meu pai, minha mãe é alcoólatra. Gente, quantas e quantas vezes eu fui com meu boletim, porque eu ralava, eu nunca fui um aluno assim de tirar notas lá no alto. Eu estudava muito, eu caprichava para tirar minhas notas, e eu levava minhas notas às vezes para minha mamãe ver, e ela estava alcoolizada, ela estava inteiramente bêbada. Você imagina, um pai alcoólatra é uma dureza, não é verdade? Agora você imagine uma mãe, porque a mãe é o coração do lar, a mãe que forma, a mãe que educa, a mãe que é o carinho, a mãe que é a ternura. E quantas vezes eu fui buscar isso na minha mãe. Não estou julgando, pelo contrário, sempre amei muito a minha mãe, eu cuidei da minha mãe até antes de vir para a Canção Nova. Minha irmã casou, minha irmã do meio, e eu fiquei com a minha mãe. Inclusive, eu ficava em dúvida, porque o Senhor me chamava para se entregar inteiramente a Ele, e o meu pacto com Deus era esse, a minha interrogação era essa: Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu que cuido da minha mãe, porque minha irmã casou e ela está construindo a vida dela, e eu, além de tudo isso, eu tinha uma irmã deficiente, física e mental. Como é que eu vou
Senhor, o Senhor está me chamando. Senhor, se é da tua vontade, o Senhor precisa tocar. É que eu não tenho tempo para desdobrar toda essa história. Mas enfim, o Senhor tocou no coração da minha irmã, ela colocou a planta dos pés aqui na Canção Nova. O Senhor falou com ela numa missa aqui. Disse, você não ama o Rubens? E ela disse, claro que eu sou apaixonado pelo Rubens. Inclusive eu criei ele, porque nós temos diferença de 10 anos. Ela fez o papel da minha mãe, ela cuidou de mim. Então ela tem uma maternidade, uma coisa especial comigo. E o Senhor interpelou ela, disse assim, você não ama? Amo. Então, olha para isso aqui é ou não é o lugar dele? É a casa ou não é a casa dele? Olha a linguagem dele, olha o jeito dele. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele parecia um louco, porque rezava de manhã, de tarde e de noite. Na missa dominical eu ia de manhã, na missa de manhã, eu ia na missa da tarde e eu ia na missa da noite. Tamanho foi meu encontro pessoal com Jesus. Eu costumo dizer, não foi um encontro, foi uma trombada, porque eu fiquei apaixonado por esse Deus. Sou ainda um homem apaixonado por Deus. Por isso que Deus me deu uma família linda, me deu uma mulher, que é o meu número, né? Grandona, né? É meu número. Tá bonita, tá linda, né? Tá mais linda. Era linda, agora tá mais linda. Linda por dentro e linda por fora. Deus caprichou. Então, eu tinha essa dúvida. Mas aí Deus trouxe, tocou no coração dela, ela disse, vá para a Canção Nova, e eu estou aqui, como eu já disse para você, há 23 anos, casei com ela, e esse sonho de ser pai, ele veio. E aí me deu medo, porque na hora eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser pai? Eu não tenho referência de pai, não tenho referência de mãe. Ele falou, olha para a sua vida, olha para a sua história, cara, eu não cuidei de você, você não está de pé. E outra, a nossa história de vida, a minha história e a sua história, ela não pode ser termômetro para que a gente não tome decisões na nossa vida. Nós podemos fazer diferente. Eu falei, eu tive uma família onde o demônio queria destruir. Minha mãe é alcoólatra, a minha irmã mais velha também bebia, uma família toda dividida. Eu poderia ficar com medo de ter filhos, mas pelo contrário, eu falei, não, eu vou ser um pai, eu vou ser um ótimo pai. E o que eu fiz? Eu peguei referência, aquilo que eu não tinha, eu fui olhando para os modelos. Primeiro modelo, São José. Quem estava no show ontem, eu rezei pelos pais, e eu dizia justamente isso. José, a palavra de Deus diz que ele era um homem justo. Ele é uma referência para mim como pai. Olha como ele educou Jesus, como ele cuidou de Nossa Senhora, da esposa dele. Ele é uma referência para mim. E eu fui buscando também referências na sociedade. Eu costumo dizer que eu tenho dois grandes mestres, dois grandes velhos mestres. Um que me ensinou a ser um homem de Deus, que se chama Monsenhor Jonas Abib. A ser ousado no Espírito, a proclamar a palavra de Deus, a vir rezar pelas pessoas, a cantar, a louvar, ser um homem que busca a ação da força do Espírito. O outro grande mestre que eu tenho um carinho, se chama professor Felipe. Você viu que ontem ele veio aqui, eu rezei por ele, eu beijei ele, eu tenho um carinho. Aquele homem, Deus me deu a graça de trabalhar com ele durante 7 anos em Lavrinhas, e também estando com eles nos encontros de casais, eu aprendi muito com ele, muito. Então eu quero dizer para você, não tenha medo. A sua história, ela não pode te determinar e dizer, eu não vou ser bom pai, eu não tive referência, eu não tive pai. Gente, por incrível que pareça, sabe como é que as pessoas me tratam dentro da comunidade? Me chamam de Rubão Paizão. Eu fui entendendo que eu não tenho só um tamanhão grandão, um timbre de voz desse jeito, uma mãozona, um bração para abraçar, mas Deus me constituiu uma paternidade. Você viu o que o Márcio falou aqui? Ele cuida de muitas famílias, ele cuida, além da minha, eu cuido mesmo, porque é uma graça. Agora olha para a minha história que eu acabei de contar para você. Se eu ficasse no meu medo,
Se eu ficasse, mas não me amaram, não cuidaram de mim, se eu ficasse nas minhas feridas. Então eu estou dizendo para você, não tenha medo, porque existe uma pedagogia, o Espírito Santo vai te assistir. Se você é um homem da palavra de Deus, se você é um homem que teme a Deus, o Senhor não vai deixar você na mão. Não tenha medo do que a sociedade está pregando, não tenha filho, vai viajar, vai para Bariloche, vai para Paris curtir com o seu cônjuge, e não invista na educação do seu filho. Não, Deus te constituiu casado para que você, que pode ter filhos de maneira responsável, tenha, encha, como disse o professor Felipe, e como disse o salmista, encha a sua aljava. Se você pode, tem condições de ter filhos, tenha todos os filhos que Deus te der, porque Deus vai te dar condições para que você possa educar, para que você possa formar. Eu dizia para você que o tema dessa pregação vamos ver se vocês lembram, quero interagir com vocês, vamos ver se vocês lembram. Como é que é o nome o tema dessa pregação? Conquistar pelo coração. Aí eu quero entrar, qual é o pulo do gato? Como é que a gente conquista um filho? A gente conquista o filho dando roupa da moda para ele? Dando dinheiro para ele, você que tem muito dinheiro? Se isso realmente é uma regra, os pobres estavam mortos, né? Porque não teriam condições de educar. A gente conquista o nosso filho por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente dá para os nossos filhos. Você conquista o seu filho quando você respeita a individualidade dele. Lembra do João Carlos e da Maria Luísa que veio pregar aqui para nós? Que falou da individualidade, da conjugalidade. Vocês lembram? Meu filho é uma pessoa, eu preciso respeitá-lo como uma pessoa. Você conquista o filho quando você é amoroso com ele, quando você investe tempo e dá qualidade nesse tempo para ele, quando você consola ele quando ele está passando por um problema. Gente, quando o filho entra na adolescência, nessa idade que o Isaac está, meu Deus, faço engenharia, vou fazer computação, é mil grilos que você já viveu na sua vida e que você pode... Vem cá, filho, eu estou percebendo que você não está bem. O pai tem uma intuição, a mãe muito mais, né? A mãe é aguçadíssima na intuição, né? Você não está bem, filho, vamos conversar? Você conquista o filho. Eu aprendi também com esse velho mestre, ele disse assim, ele falou que, porque Deus fala nos fatos e fala também nos acontecimentos, né? E esse velho mestre, ele dizia que um dia ele estava na Dutra, e aí ele viu lá, escrito na traseira do caminhão, ele estava dirigindo, estava lá e tal, e ele viu escrito lá, conquiste o seu filho antes que o traficante o conquiste. Nossa, ele tomou um susto ali, foi Deus falando com ele através daquele fato, daquele acontecimento. Falou, nossa, Deus está falando comigo, e está dizendo para mim, eu tenho que me apressar, eu preciso de conquistar o meu filho. Então a gente conquista o filho dando tempo para ele, sendo amigo dele, sendo amigo dos amigos dele, respeitando ele, pedindo perdão quando a gente erra, quando a gente pisa na bola. Porque a gente pisa na bola, a gente conquista o filho com a nossa honestidade, com o nosso caráter. Você viu o que o professor Felipe ele disse? Que o pai dele, ele tinha, não lembro agora a idade dele, mas ele disse que era novinho, e escutou o pai conversando com um amigo, dizendo, olha, você pega aquelas morenas quentes, o que ele ouviu do pai dele? Não. Eu tenho uma única mulher e eu respeito essa mulher. Ele falou hoje, com 70 anos, né, que ele falou, não lembro agora a idade dele. Ele falou, aquilo ficou gravado no meu coração. Então, meu irmão, é com caráter, é com honestidade, é gastando tempo.
Você vai conquistar, não tenha medo. É assim que a gente conquista os nossos filhos, sendo presença. Agora mesmo eu tenho uma conversa marcada com meu filho. Eu disse para ele, hoje nós vamos conversar. A partir daquilo que a Tânia viveu com ele. Eles tiveram uma conversa, ele abriu o coração, e a mãe disse, você não contou para o pai. Porque o filho é o seguinte, você precisa fazer com que ele seja seu amigo. O seu filho tem que ser, é claro, tem pai que é amigo até demais, mas não faz o que precisa de fazer, não puxa a orelha, não corrige, fica com respeito humano. Não é isso. Você precisa ser amigo, mas você precisa também de puxar a orelha dele quando ele pisa na bola. Vocês têm que chamar a atenção quando ele erra. Porque o filho, como o padre Rafael Solano disse, ele grita pedindo ajuda para mim e para você. Então, você precisa estar atento a ele e ser amigo dele. Porque quando você conquista o seu filho, quando você é amigo do seu filho, você leva ele para qualquer lugar. Quando você faz o seu filho se apaixonar e te admirar, você faz o seu filho ir para qualquer lugar que você quer levar. Antes que o seu filho escute da sua boca, Jesus te ama, porque muita gente fala isso, né? Ele precisa fazer a experiência de que você o ama. Quando ele faz essa experiência, ele não desgruda de você. Onde ele vai, você vê, meu filho está com 18 anos. Mas os programas que ele faz, muitos programas que ele quer colocar a gente no meio, ele fica grudado em você, porque você é amigo dele. Eu me recordo, porque o Isaac agora está com 18 anos, ele está trabalhando na Fundação João Paulo II. Então ele teve o primeiro salário dele. Aí o que aconteceu? Lá em casa a gente gosta muito de super-heróis, né? Do Capitão América, do Hulk, da Mulher Maravilha. Então quando saem esses filmes aí, a gente vai assistir junto. É outra coisa, programar passeios com seus filhos. Então, aí sai um desses filmes aí, e ele falou, pai, vamos para o cinema, cara. Olha, vai estrear tal filme. Eu não me lembro agora o filme que estava para estrear. Aí eu falei, cara, eu estou sem grana, bicho. Missionário sem grana, não tinha um tostão. Ele falou, pai, bateu no peito, ele disse assim, quem vai pagar a sessão sou eu. Gente, o primeiro salário do Isaac, ele não gastou com os amigos. Ele reuniu, ele pagou o cinema da mãe, pagou o meu cinema e dos 3 filhos. E ainda pagou a pizza, que foi o lanche. Cara, foi o filme mais gostoso. Eu sentei naquela poltrona e relaxei, falei, caramba, estou assistindo um filme com o primeiro salário do meu filho. É preciso conquistar. E eu repito, olha a minha história. Eu não tive referência. Eu não tive quem me ensinasse como ser pai. Eu aprendi, porque eu não fiquei fechado nas minhas feridas. E eu não deixei que a minha história me determinasse, dizer, ai, coitado de mim, meu pai não me amou, meu pai me abandonou, minha mãe era alcoólatra, ai, eu vou ser um péssimo. Não, eu vou ser um pai maravilhoso. Eu vou ser um pai firme, eu vou puxar a orelha, mas eu vou amar, como a Tânia disse, de montão meu filho. Eu vou ser presença. Meu filho, quando ele ainda estava, porque ele precisou ir trabalhar e sair da parte da manhã e ir para a parte noturna, fazer aula à noite, no ensino médio, à noite. O que eu fazia, gente? Todo santo dia, fazia chuva, fazia sol, eu estava na porta da escola da Canção Nova. Ah, mas é da Canção Nova. É da Canção Nova, mas também na porta ali tem pessoas infiltradas querendo passar uma droguinha para o seu filho. Então o que eu fazia? Todo dia eu estava lá, gente. E ele foi vendo isso, porque eles vão vendo, eles vão experimentando. Ele falou, pô pai, porque eu sou flamenguista, né? Então quando eu estou em casa, quarta-feira, domingão, o Mengão vai jogar, eu relaxo e vou assistir um jogo. Ele falou, pô pai, hoje era jogo do Flamengo, o senhor está aqui, olha, ainda está chovendo. Eu estou aqui, meu filho, eu estou te esperando todo dia. Além de levar ele, levava ainda os amigos da escola dele nas casas.
Então, é assim que a gente conquista, porque a gente marca. Quando você marca o seu filho, já era. Aqui para o traficante, ó. O traficante não pega ele não. Por quê? Porque ele está conquistado pelo amor do pai e pelo amor da mãe. É assim, não tenha medo. E essa frase, ela não é nossa. É de São João Paulo II, que nos ajuda a perceber as coisas importantes da nossa vida como pai e como mãe. Educar é conquistar o coração. De quem? Do seu filho, da sua filha. E a gente conquista o filho por tudo isso que o Rubens disse. E eu quero resumir numa palavra que o padre Rafael Solano já disse nessa manhã. A gente conquista o nosso filho pelo testemunho. Hoje na igreja a gente diz muito isso, né? A gente espera o testemunho, tanto na igreja, quanto na política, mas o grande testemunho que se espera é dos seus filhos lá na sua casa. Aí tem aquele pai, aquela mãe que diz assim: já foi na missa? Já fez isso? Já fez aquilo? Mas você mesmo não vai. Você mesmo não faz. Será que você está realmente ensinando ele? Não, ele fica até confuso. Nossa, mas ele está mandando eu ir? Porque é uma coisa boa? Mas por que se é bom, por que ele não faz? Porque ele não é o primeiro a ir. E me levar junto e me ensinar um caminho. Então, você educa e forma o seu filho muito mais por aquilo que você faz, pelo seu testemunho, do que por aquilo que você diz. Às vezes situações simples, pequenas, que todos nós vivemos, que todo mundo já viveu alguma situaçãozinha, mentirinha assim, com seus filhos. Toca alguém na porta, é alguém que você não quer atender. Aí você manda seu filho lá e diz assim, ó, diz que eu não estou. A gente está ensinando o que para o filho? Mentira. Mentir. Toca o telefone. Você não quer atender aquela ligação, ligação de cobrança. Aí você fala o que para o filho? Diz que eu não estou, não me conhece, não é o meu celular. Você está ensinando o filho o quê? A mentir. E eu percebi que em muitas situações, quem precisava mudar era eu, para ajudar os meus filhos. Eu não vou contar aqui hoje, que talvez não vá dar tempo, da questão do perdão. Como é importante para um pai e uma mãe, quando erra com o filho, e a gente erra, porque a gente não é super-herói, não é super-mulher, não é super-homem, a gente erra. Quando a gente erra com o filho, não tem outro jeito a não ser pedir perdão. Quando você pede perdão para um filho, você está ensinando o que para ele? A perdoar, a pedir perdão, a viver reconciliação em casa. E ele vai viver em outros lugares, ele vai levar isso para a família dele, porque você viveu. E eu vivi aquela situação que talvez muitos já conheçam, do celular com ele, que por fim quem tinha errado era eu, e eu tive que pedir perdão para ele. Queria até mentir. Depois Deus falou, não, reconheça seu erro. E muitas outras vezes eu tive que pedir perdão para ele, para o Miguel, para a Mariana. É pelo testemunho. Muita gente diz assim, nossa Tânia, você emagreceu, você está assim e tal, fala que ficou muito bom. Mas sabe de onde partiu tudo isso? Da palavra de Deus. Eclesiástico 38:9, cuida da saúde. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Pai que há de curar-te. E eu vi que nessa área da minha vida, eu não estava convertida, que nessa área da minha vida eu estava muito mal, e os meus 2 filhos mais velhos, o Miguel e o Isaac, já estavam também caminhando para a obesidade. E aí Deus tocou no meu coração e disse assim, não é só por você, mas claro que é pela sua vida, pela sua saúde, mas é pelos seus filhos também. Como que você vai ajudar se você faz tudo errado? E aí eu falei assim, realmente, quem precisa mudar sou eu.
E hoje nós estamos caminhando, e aí o meu filho do meio já quer buscar ajuda, já está melhorando, já está mudando a alimentação, e a casa está mudando. Nessa área específica da saúde, quantas áreas nós precisamos trabalhar, não é verdade? Grava no seu coração. Eu peço que lá na sua casa, naquela situação, naquele momento, que às vezes você não sabe o que fazer, que apareça no seu coração essa palavra: educar é conquistar o coração, é testemunho. Vai exigir muita mudança de nós. Os filhos nos fazem pessoas melhores. Os filhos nos ajudam a nos convertermos, a mudarmos de vida. Nos É uma formam. bênção, é uma graça. Nos formam. Nos formam e nos formam muito. É uma graça de Deus. E aí eu quero dizer para você, já nesse final, que você é o melhor pai que o seu filho poderia ter. E você precisa mesmo se tornar o melhor pai que o seu filho poderia ter. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. E você precisa se tornar a melhor mãe. Porque Deus confiou esses filhos a você, a ninguém mais, ninguém na face da terra. Confiou a você. Quem aqui já é vô e vó, muitos dizem para mim isso, aí ó que beleza, que ser vô e vó é ser mãe de novo, é ser pai de novo, a segunda Duplamente, vez. a segunda vez, né? Então Deus também está confiando esses filhos amados a você. E eu quero pedir toda a graça hoje, toda acusação caia fora no nome de Jesus, e toda a graça sobre nós pais. A grande missão nossa é amar esses filhos. Senhor, derrama sobre todos nós o teu amor, Senhor. Antes de nós sermos pai e mãe, nós somos filhos teus. Enche o nosso coração de amor, Senhor. Transborda o nosso coração de amor, que o Espírito Santo já vai inspirando aquilo que cada um desses pais precisam viver com seus filhos, desde os pequenininhos, aquele que está no ventre, até aquele que já é pai, até aquele que já é mãe. Todos, dai a graça, Senhor. Senhor, tira todo medo. Medo de assumir a paternidade responsável. Casais que receberam a fecundidade, a graça de ser pai, de ser mãe, mas por conta dessa cultura antinatalícia, estão fechados, estão com medos. Pessoas que aqui estão, mas pessoas que nos assistem agora, você que está me assistindo agora, o Senhor quer mudar o seu coração. Você que nem se apercebeu, mas você pegou essa cultura e incurtiu no seu coração. Eu quero me casar, eu quero ter uma esposa, mas eu estou totalmente fechado a filhos. Eu quero curtir, eu quero fazer uma poupança boa. Senhor, toca nesses casais agora. O Brasil, a Europa, hoje está passando por situações difíceis a nível do INSS, por conta desse fechamento. A população está envelhecendo, não tem mais jovens nos países. Senhor, toca e cura. Mas também eu quero rezar agora para todos aqueles casais que não podem ter filhos. Senhor, na tua palavra, quantos milagres. Pessoas que não podiam ter filhos, mas o Senhor realizou um milagre, o milagre da fecundidade. E que bonito, quando acontece fatos assim, o Senhor tirou Sansão, um homem de Deus, consagrado a Deus. Tantos homens da Bíblia, porque os pais eram inférteis. Nós estamos pedindo a graça da fertilidade. Mas também, Senhor, eu quero rezar por aqueles casais que não podem ter filho, mas que estão fechados à escuta, ao projeto de Deus. E o projeto que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, casada, que não pode ter filho. O Senhor quer que você se abra para a adoção.
O Senhor toca agora no seu coração. E só Ele pode tocar. E só Ele pode convencer o seu coração para você se abrir à adoção. Nós temos testemunhos lindos de casais na comunidade que não podiam ter filhos e se abriram à adoção e vivam muito bem. Não tenha medo. Se essa é a inspiração que Deus te dá, se essa é a pedagogia que Deus tem para você e para a sua nova família, se abra à vontade de Deus. E você vai ouvir essa música mais uma vez e deixe que ela seja essa oração, o próprio Senhor selando no seu coração, de que por mais dificuldades que você tenha, que você passe, a sua família, ela é uma bênção, ela é bendita. Os seus filhos são uma graça de Deus. Escuta. Sei que o desânimo pode chegar, mas se Deus falou, Ele não falhará. A tua família Ele quer resgatar. Confia em Deus, Ele vai restaurar. O mundo às vezes pode te sufocar, suas forças até podem se esgotar, mas Deus não desiste de te consolar. Ele está contigo, pode confiar. Bendita será minha família. Vamos ficar de pé. Isso, fica de pé. Bendita E proclama isso. a minha casa e os meus filhos crescerão sob a graça de Deus. Bendita será minha família, bendita será a minha casa e os meus filhos crescerão sob a graça de Deus. Eu quero ouvir vocês, hein? Bendita serás. Bendita será. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.